para gravar esse workshop seria interessante. Isso, gravação foi iniciada. Maravilha. Então, pessoal, bem-vindo a todos. Nosso segundo workshop aqui da série, né, de regionalização, focado na IGR Rotas do Pinhão. No nosso caso, a gente já teve um workshop em que nós conversamos a respeito do que é ser uma IGR, né, inclusive com a participação da representante do Ministério do Turismo, foi muito, muito interessante. E nessa de hoje, a gente gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês e agradecer ao SEBRAE, agradecer a FEComércio e agradecer a Paranaturismo. Então, gostaria de agradecer ao SEBRAE na figura da Patrícia, a FEComércio pelo Giovanni, a Paranaturismo, né, pela Alessandra, o Aldo, a equipe toda que tem dado uma força para a gente nesse projeto como um todo. Então, Patrícia, sejam muito bem-vindos. Patrícia, por favor, uma palavrinha da parte do SEBRAE. Então, pessoal, rapidamente aqui, reforçar as boas-vindas que o Geraldo tá trazendo, está fazendo, né, pela instância de governança. Está aqui também a Alessandra, da Paranaturismo, daqui a pouquinho ela vai falar. Eu não sei se está aqui alguém da FEComércio. O Giovanni estava, deu Ele alô. Ele estava, às vezes deu algum probleminha, a internet não está muito legal esses dias, né? Ontem tive problema, ontem eu tive um cabo da Copel rompeu e causou um problema bem grande em todo o sul do país. Mas, assim, dizer para vocês que a gente está num trabalho muito bacana, que tem como base o nosso Masterplan Paranaturístico, que reconhece muito a importância das instâncias de governança no processo de execução e do alcance dos resultados. Então, é muito importante que as instâncias de governança se fortaleçam, sejam entidades de excelência e, sobretudo, sejam reconhecidas, né, Geraldo, em todo o território aqui de Curitiba e região metropolitana, que é a abrangência da Rotas do Pinhão. Vocês todos que estão à frente, que são empresários à frente da instância de governança, são lideranças, até falamos, né, na nossa última conversa, o Geraldo, ele é o presidente, mas todos aqui são líderes, a nossa conversa foi sobre liderança, e hoje a gente tem o privilégio de ter a Vivian aqui com a gente. A Vivian é uma consultora, depois ela se apresenta, conta um pouquinho da caminhada dela, né? Mas é uma consultora muito sensível e com grande profissionalismo aí na área de marketing, para a gente falar de outro tema bem importante, que é o encantamento e a experiência no destino. Essa iniciativa é uma iniciativa que ela surgiu do acordo da FEComércio e do SEBRAE, junto com a Paranaturismo, para que a gente fortaleça todos os empresários que fazem parte dessa rede, por meio da instância de governança, não só engajando, né, mas gerando muito conhecimento e muita entrega aqui para todos os empresários. Então, espero que vocês aproveitem bastante. Eu vou ficar aqui mais uns 40 minutos, eu tô em 2 reuniões ao mesmo tempo, como se isso fosse possível, mas esse é o nosso novo formato, né? Tem cada uma, mas assim, então eu vou ficar aqui uns 30, 40 minutos com vocês, daqui a pouquinho entra também a Andréia, que é a nossa consultora, que está acompanhando aí o dia a dia com a instância de governança, e estão aqui também da equipe do SEBRAE, a Andressa e a Maria Fernanda. Então, obrigada aí aos parceiros e parabéns a vocês, empresários da Rotas do Pinhão, por dedicarem esse tempo aqui, né, e sobretudo, para dedicarem a troca de conhecimento para melhorar aí os seus negócios e o destino, tá? Um bom workshop a todos. Obrigado. Giovanni, queria falar umas palavrinhas pela FEComércio, nosso parceiro. Giovanni, ele tinha dado oi ali. Deixa eu ver se ele... Caiu sua conexão. Eu sou Giovanni do Turismo de Colombo, cara. Giovanni, eu tô vendo o Giovanni. Agora eu tô vendo você.
Eu estou vendo um Sim. outro Giovanni aqui. Mas toca, Geraldo, eu vou tentar conversar com o Giovanni. Acho que a Alessandra podia falar um pouquinho pela Paranaturismo, né? Pode ser isso. Uhum. Pode falar, Alessandra. Tá certo, tá certo. Boa tarde a todos. Eu venho aqui em nome da Isa também, a nossa diretora, ela não pôde estar aqui com vocês hoje, porque ela está participando de uma outra reunião. Essa época é bastante corrido, né? Final do ano, aí ela está numa reunião importante da base náutica lá de Guaratuba. Mas, em nome da Paranaturismo, eu parabenizo a todos os envolvidos. Acho que já foi bem colocado aí a importância desse trabalho, né, dessa preocupação com o fortalecimento das IGRs. Parabenizo também a todos, todas as IGRs. Eu estou sentindo assim, que as temáticas que vocês estão trazendo nessas discussões estão bem importantes. Fazem parte desse contexto todo, né, de fortalecimento, e parabenizar também essa integração de todos os envolvidos, os empresários, as IGRs, né, FEComércio, SEBRAE. Então, eu desejar a todos uma excelente tarde de trabalho. Também vou ficar aqui o máximo que eu conseguir acompanhar vocês. Provavelmente aí um bom período eu acompanho a reunião, tá bom? Obrigada a todos, excelente tarde de trabalho. Maravilha, maravilha. Gente, então, a gente pode começar um pouco com uma apresentação, que eu gostaria de passar uma apresentação em vídeo, só que eu estou vendo que eu não estou aqui com é um link do YouTube que vocês podem, então, ver se compartilha por aí. Eu tenho um vídeo também, eu baixei ele, que é a apresentação do Marcos Andreoli. São 9 minutos a apresentação dele, porque ele não pôde estar presente hoje, mas ele deixou gravada a apresentação dele para a gente começar a refletir no assunto. Porque como no nosso primeiro workshop, a nossa reflexão foi o que é uma instância de governança, quais são os nossos papéis, nesse segundo workshop é para a gente refletir um pouco sobre o desenvolvimento do turismo em nossa região, o que é nossa região, no aspecto, como que a gente pode vender a experiência legítima, o que é essa questão de vender as experiências, um turismo de experiência. Então, o Marcos Andreoli tem muita capacidade da gente abrir esse assunto. Como que vocês... Deixa eu ver aqui com Geraldo, você tem um link do YouTube, é isso? Eu tenho um link do YouTube. Quer que eu coloque no chat? Me manda o link que eu transmito aqui. Eu vou pôr ali apesar de que agora eu acho que eu consegui fazer de você um apresentador. Dá uma olhada aí, vê se apareceu. Ok. Então, vê se apareceu aí para você. Sim, apareceu. Então, deixa eu só ver aqui. Não. Eu vou te passar o link, porque eu não sei lidar muito bem aqui no Teams. Eu vou passar aqui no chat. Beleza. E aí você pode carregar por aí. O Giovanni já vai entrar aqui com a gente, tá? Okay. O Giovanni da FEComércio, a hora que terminar a apresentação dele, faz a saudação dele. Ali, já falo. Giovanni, estou com vocês já. Já entrou, Giovanni? Beleza. Quer então passe aí, dá o seu alô para nós, por favor. Isso, que daí eu já deixei o link ali no chat, a Patrícia daí pode dar o play no videozinho para a gente começar os trabalhos. Bem-vindo, Giovanni, pode falar. Obrigado, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a participação de todos, ao trabalho do Geraldo, de toda a equipe, da Patrícia, da Paranaturismo. O Sistema FEComércio está à disposição para trabalhar junto com vocês no que tiver a nosso alcance. E esse trabalho é muito importante, né, do desenvolvimento das IGRs, que são instituições autônomas, formada por especialmente os empresários, né, e o terceiro setor, o governo, todo o trade turístico, para a gente conseguir desenvolver esse turismo, esse trabalho tão importante, que ele só acontece se for feito em várias mãos, como no caso desse grupo aqui. Então, gostaria de parabenizar vocês e dizer que a FEComércio está à disposição, se precisarem de algum apoio, alguma coisa que a gente tiver serviço, etc., para poder apoiar, contem comigo. Eu sou gerente do SESC hoje e tenho representado as ações da FEComércio no turismo.
Então, depois, se quiserem pegar meu contato, eu estou à disposição de todos vocês. Então, obrigado, Geraldo, Patrícia, os demais colegas e um bom evento para todos. Legal, obrigada, Giovanni. Eu vou já então compartilhar aqui. Eu preciso que vocês me digam. Alguém abre o áudio aí e me fala se já está vendo a minha tela, que daí eu vou colocar o play. Sim, está sim. Então, vou lá. Quer falar um pouquinho? Você estava falando sobre o Marcos, né? Quer explicar quem que é o Marcos? Ele vai se apresentar. No vídeo ele se apresenta. Ele apresenta então tá bom. Então, tá então tranquilo. vou ligar o play. Meu nome é Marcos Andreoli, sou responsável pela Coeso Comunicação. É uma agência de produção de eventos e de projetos voltados ao desenvolvimento sustentável de regiões. Da Coeso, por exemplo, a série de guias turísticos Viva Graciosa, que representa aí as regiões de Quatro Barras, Morretes e Antonina, Viva Alagamar, Paranaguá, Ilha do Mel, Guaraqueçaba, Superagui, Viva a Faixa de Areia, que pega todo o litoral paranaense na faixa de areia, os balneários, Matinhos, Guaratuba. Também o Fórum Gastronômico do Litoral e também o Morrete Chef. A Coeso é também uma empresa credenciada pelo Sebrae e recentemente, inclusive, é a responsável pela idealização e produção do projeto Nossa Casa Viva. Infelizmente, eu não consegui estar aqui com vocês hoje, mas deixo aqui alguns pontos que eu venho trabalhando em vários eventos com bastante sucesso e também um pouco da minha visão sobre a importância de se trabalhar regiões, aproveitando o que elas têm de melhor, além da relação disso tudo no momento que a gente está passando agora, que é esse momento aí da pandemia. Então, eu trouxe inicialmente um conjunto de pesquisas realizadas um pouco antes aí da pandemia, que é o aumento do consumo de produtos locais, necessidade de histórias verídicas, incentivo a produtos locais, e isso fica demonstrado aí em algumas pesquisas. Então, sobre turismo gastronômico, a gastronomia local de São Paulo, essa diversidade, né, que tem a parte da gastronomia de São Paulo, fez com que a cidade aparecesse em 6º lugar na lista de destinos emergentes elaborada pelos Estados Unidos, conforme relatório global Tendências de Viagem 2020 pela Skyscanner. Turismo de família, viagem em grupo, é outro item que é bastante destacado aí, sabe, nesse conjunto de pesquisas. Uma delas é esse estudo Key Trends in Family Travel, realizado pela Global Data. O volume de viagens em família para o exterior deve crescer 25% de 2017 a 2022. Naquele período ele já tinha começado essa linha de crescimento e eles estavam projetando aí até 2022. Então, nesse período, essa movimentação deve pular de 300 milhões para 376 milhões de dólares. Turismo sustentável, também preservação da natureza, desenvolvimento local, geração de renda local. Um estudo bastante interessante, a Report Linker, lançou um relatório no período de 2019 e 2022, revelando que o estilo de turismo considerado sustentável realmente segue uma tendência de crescimento em todo o planeta, e de acordo com a pesquisa, até o final da análise, o segmento deve ter um CAGR, que é a taxa de crescimento anual composta, superior a 10%. Vamos lá para os dois últimos aí itens que a gente acabou pesquisando aqui. Locavorismo, imersão cultural e indicação geográfica. De acordo com a pesquisa realizada pela Virtuoso, rede global que congrega, que une aí as principais agências de viagens, de experiência e de luxo, sendo ouvido nessa pesquisa mais aí de 1.000 pessoas, consultores em mais de 50 países, a fim de eles têm o objetivo de determinar quais são as tendências que estarão em alta aí no ano 2020. Os viajantes, então, querem aproveitar a maior quantidade possível de destinos e experiências de modo mais autêntico, destinos remotos e intocados, e valorizar ainda mais as pessoas e culturas com as quais se tem contato. Em relação à Mata Atlântica, eu levantei um case aqui do Parque das Aves, aqui no Paraná mesmo, que tem como principal atrativo justamente o cuidado das espécies das aves de mata nativa. Então, ele chegou aí quase 1 milhão de visitantes, superando o ano de 2018. O crescimento representa um aumento de mais aí de 13% praticamente,
Então, é o terceiro ano consecutivo que o parque ele tem recorde de visitações. Ou seja, a gente está completamente alinhado a esse crescimento de demanda. Um dos itens que eu considero bastante importante para trazer essa prosperidade para as nossas empresas aí, a gente aproveitar, inclusive, essas oportunidades, é saber contar as histórias. E aí eu trouxe 2 casos que não são recentes, aí são do ano de 2015, aí mais ou menos, e que ilustram bem a importância de saber contar uma história, mas daí assim, aí ao contrário, né? Eles acabam utilizando o storytelling, que é contar a própria história, mas de uma forma que não é verídica, e daí deu um problema grande, aí sério, aí para frente, com ações em relação à parte do... Patrícia, eu acho que você acionou seu som, daí cortou o som dele. Tá. Tá escutando? Patrícia, Oi. cortou o som dele. Acho que você abriu o teu microfone, aconteceu alguma coisa, daí você cortou o som que estava vindo do vídeo. Estão ouvindo? Você sim. Voltaram a ouvir? Você sim, mas o vídeo não. Então eu vou sair e vou compartilhar de novo aqui. A gente está... Não, peraí. Patrícia, até esse ponto da Dileto a gente conseguiu ouvir. A partir daí é que ficou mudo. Que foi porque eu tirei o meu microfone. Isso, daí ele muda a fonte do áudio, e a fonte do áudio estava no vídeo dele. Já estão vendo a minha tela? Sim. marcas. As Ouvem duas ele? empresas aí, uma delas é a Dileto e outra é a Sucos do Bem. Agora sim. Vamos passar direto aí, mas a verdade é que a gente está dentro dessa tendência e que a gente tem histórias verdadeiras, reais, lugares com história, com natureza, que utilizam produtos locais, que são de pequenas e médias empresas e cercado de um potencial de demanda incrível. Se você for pensar aí, muito próximo da gente, tem uma cidade com 3 milhões de habitantes, grande, Curitiba, e tem um pouco mais adiante, uma viagem aí de 4 horas de carro, 400 quilômetros, tem São Paulo com 15 milhões de habitantes, né? Trazendo para a nossa realidade, então, todas as macro tendências e como que isso aí acaba sendo traduzido no nosso dia a dia, eu trouxe também um case, que é um case nosso da nossa agência, que a gente fez justamente isso. Então, a gente comprovou realmente que essas tendências realmente funcionam, estão dando certo, né? O Morrite Chef é um evento que convida chefes renomados para criarem pratos utilizando ingredientes locais. Ela conta a história de produtores, de restaurantes, conta com essa integração entre chefes convidados e chefes locais, criatividade, preços fixos, enfim, é toda uma contação de histórias aí desse evento. E o que a gente conseguiu foi que agora, nessa segunda edição, agora, na verdade, a gente está exatamente na terceira edição que a gente está fazendo devido a esse momento, um evento, uma edição online. Mas a edição anterior, a gente conquistou 19% no aumento do faturamento dos restaurantes, comparado ao mesmo período do ano anterior. Além disso, durante esse mesmo período, a gente aumentou em 255 o consumo de bebidas da principal patrocinadora do evento, a Stella Artois. Foram 15 parceiros, entre eles a própria Stella, Três Corações, Estampa Food, Sanipar, Paranaturismo, entre outros, mostrando também esse interesse em relação às empresas nesse tipo de evento. Então, resumindo tudo isso, e sem falar, inclusive, aí em formalização dos empregos que a gente teve, a aproximação dos produtores de agrofloresta aos próprios restaurantes, abastecendo os restaurantes ali da própria região. Bom, então, resumindo toda essa minha curta fala,
aqui para vocês. Eu espero que esse momento seja, de fato, aí, com todas essas palestras, essas ações, e parabéns aí ao Geraldo, parabéns a toda a equipe, que vem justamente orientando e alinhando aí com todos os outros associados em relação aí a ter o mesmo posicionamento e buscar um posicionamento para que a ADETUR e todas as cidades que estão congregadas e todos os associados da ADETUR tenham um posicionamento na cabeça das pessoas, que é super importante, é o começo de tudo, né? Para que essas pessoas, esses turistas, visitantes, consigam entender que essas cidades são um destino turístico interessante para se fazer a curta distância. Vale a pena visitar, conferir, ficar hospedado nessas cidades, porque de fato você vai ter uma experiência incrível, uma história realmente verídica que utiliza todos esses produtos locais, são feitos de pequenos produtores, tem os produtos desses pequenos produtores dentro das casas, fala muito sobre o local, sobre a nossa origem, sabe? Então, deixo aí, então, meus contatos, fico à inteira disposição, se vocês entrarem em contato comigo. Também fica os 2 links dos projetos que eu falei para vocês, do Nossa Casa Viva e também do Morrete Chef. Esses 2 projetos são projetos que contam histórias de pessoas, de integração, de pequenos produtores, enfim, todo esse desenvolvimento sustentável, e são projetos aí de sucesso. Muitíssimo obrigado novamente, e contem comigo. Isso aí. Maravilha. Tá, terminou ali, Patrícia. Gente, então, essa foi a fala, a apresentação do Marcos Andrioli, e ela coloca a gente um pouco para refletir, para pensar um pouco a respeito do que é, quais são as histórias, as coisas legítimas, né, da nossa região, da Rotas do Pinhão, o que é realmente que nos define como Rotas do Pinhão, como região turística, né? O que nós temos de interessante, de coisas para contar, daquilo que a gente considera, às vezes, tão natural, né, na nossa região, mas que para os outros que vêm de fora isso não é. E muitas vezes, até para quem está aqui, para o morador de Curitiba, que é o nosso principal polo emissor, às vezes ele considera coisas como banais, e não são banais, né? Então, o que nos define é o pinhão, é o pinheiro, é uma paisagem, são hábitos, são tradições, essas coisas que eu gostaria de colocar a gente para pensar, para poder pensar um marketing, um desenvolvimento de um turismo em cima dessa realidade, em cima dessas características, né? Existe a região turística do litoral, existe a região turística de Foz do Iguaçu, existe tantas outras regiões no meio entre nós todos, mas o que na Rotas do Pinhão, o que no nosso entorno nos define, nos caracteriza, né? E essas falas do Marcos eu acho muito interessante, porque servem para a gente pensar um pouco a respeito da importância disso. Na medida em que a gente consegue construir uma história, que a gente consegue construir algo que é legítimo e característico nosso, que não é fake, não é inventado, não é algo que veio de um parque temático, algo construído, mas é uma fantasia ilusória, mas é um imaginário em cima de uma realidade nossa. Né? O produtor de morangos que recebe o visitante, ele está ali cultivando o seu moranguinho e vendendo. Quem tem a pousada e atende, faz no atendimento, construiu aquela estrutura, fez aquele projeto como um projeto de vida, não só como uma proposta comercial para vender alguma coisa, mas sim para viver através daquilo. Né? Geralmente, o nosso pequeno empresário, ele trabalha nessa realidade. Então, esse é o assunto que eu gostaria que a gente trabalhasse nesse workshop. Antes da fala da Vivian, imagino que ela já esteja ali pronta, alguém levantou a mão? Quem? Fui eu, Geraldo. Só para passar para vocês, a gente está com um projeto no SESC de fazer vídeos de alguns destinos turísticos do Paraná, né? Vão ser 9 vídeos produzidos agora, inicialmente, numa primeira fase, e assim, para a região de vocês,
a gente previu alguns. Daí eu gostaria da ajuda de vocês para trocar ideias, né, se você permitir, e a gente construir junto. A gente vai contratar um guia para trazer informações mais profundas sobre cada imagem que a gente vai captar. Então, inicialmente, Curitiba iremos captar, Lapa iremos captar. Morretes de Antonina fica para a região de vocês também? Entra? Não, não. Daí é o pessoal do litoral mesmo. É outra É IGF. verdade, desculpa. Então, assim, que eu me recordo agora que vai entrar para de vocês é Curitiba e Lapa, né? Mas esse vai ser um trabalho inicial, né? Nessa primeira fase, a ideia é que a gente continue fazendo e a gente vai divulgar em todo o Brasil, pelos SESC de todo o Brasil, né? Nós temos turismo social do SESC no Brasil todo e a ideia é divulgar em todo o Brasil para que clientes SESC de outros estados venham para cá. Então, assim, eu gostaria de contar depois, se você me permitir, eu vou pedir para o analista da minha equipe que está cuidando desse projeto entrar em contato contigo e vai ser muito bem-vinda as sugestões de vocês para a gente poder fazer algo bem legal para a gente poder divulgar a nível nacional. Então, só para trazer que entra bem no que você estava falando agora há pouco. Maravilha. Eu acho que a gente vê esse movimento todo do marketing de experiência, esse movimento todo da regionalização, ele passa a ter um grande valor quando a gente identifica as nossas particularidades, aquilo que nos define, aquelas coisas que são as experiências legítimas da região, no nosso caso do Pinhão, né, uma sapecada, um caminho num pinhal, quando você, o próprio produtor, o proprietário fala da história do pinheiro, o que está ligado a ele, como que isso está vinculado àquela região. Quando ele fala isso com um visitante, você fala com muito mais propriedade e você causa uma experiência muito mais real, né? Legítima naquela pessoa que está vivendo aquilo, seja para um passeio, seja para uma hospedagem, seja para um prato, uma experiência gastronômica, do que simplesmente você fazer algo bonito e colocar. Por mais bonito que seja, se não é original da tua região, se não é algo que surgiu dali, né, do seu caldo de culturas, da sua particularidade, ele é algo que soa muito falso. Então, a gente tem que buscar essa nossa originalidade. Alessandra, Paranaturismo veio o pessoal do marketing de vocês, está aqui, queria fazer alguma fala, eu não estou vendo ali se o André logou, ou se a... Geraldo, pode falar. Geraldo, desculpe, ele está com um pouco de dificuldade de entrar, eu já passei para ele o link, estou conversando com ele ali, trocando, para ver se ele consegue, assim que ele conseguir aqui me dar um retorno, eu aviso vocês. Se quiser ir passando, por favor, perfeito, tá bom? Sem problema. Então, acho que a gente podia passar agora para a fala da Vivian, se alguém quiser fazer mais alguma observação, antes da gente começar o workshop da Vivian mesmo. Eu gostaria muito de dar seguimento. Vivian? Oi, então posso começar? Eu acho que vocês já falaram de tudo aí, né? Ouvindo já o que vocês já falaram, eu falei, puxa, não sobrou nada para mim, mas eu vou tentar passar algo diferente aí do que foi visto. Quero compartilhar com vocês a minha apresentação. Só gostaria você pode me avisar se está tudo ok, Geraldo? Você me dá um sinal se está ok? Vocês estão vendo o que eu estou compartilhando? Turismo de experiência é uma grande oportunidade. Aparece ok, aqui. Porque eu perco vocês aqui de contato, ok? Então, isso, como a gente está falando aqui, é a nossa grande oportunidade, a nossa grande experiência, como mesmo foi trazido por quem já falou até agora, né? Dentro daquelas pesquisas, falando do Parque das Aves. Mas o que me chamou a atenção ali, que eu queria já resgatar, contar uma história real e a questão de tendências e macro tendências que já foi trazido. Eu vou seguir nessa mesma linha. Queria que vocês olhassem para essas fotos, tá ali, né, a Mona Lisa, a entrada ali para comprar os ingressos para o Machu Picchu. Agora mudou. Eu não tinha mudado, agora mudou. Não tinha mudado, mudou. Não, então está com algum tipo de... Agora eu estou vendo. Com algum tipo de delay. E eu queria que vocês, algum de vocês abrisse o microfone e me dissesse que sensação que essas fotos provoca em você.
pessoa que abre o microfone e me diga que sensação provoca em você esse tipo de imagem. Multidão, demanda por multidões. Demanda por multidões, né? É uma fila. Eu confesso que eu estive no Louvre e eu me desanimei de ver a Mona Lisa, era muita fila, acabei indo lá para a seção egípcia, falei, não vou ficar nessa fila. Porque, na verdade, eu gosto muito desse tipo de foto. Ó, que sensação que traz para vocês esse tipo de foto? Quem pode compartilhar a sensação? A experiência, né? Opa, experiência. Eu gosto de ver o rosto dessa pessoa que está ali com as uvas, uma tranquilidade, né? Não era a tranquilidade que eu tinha quando eu estava lá na fila do Machu Picchu, né? Quilométrica. Então, por que eu estou trazendo essas fotos e que legal que veio essa sensação, né? Porque pesquisas, né, já foram falados aqui de alguns números, mas essa aqui me chamou a atenção. Elas mostram que os destinos nacionais devem ser os mais procurados por turistas brasileiros após o fim do isolamento social causado pelo coronavírus. Então, eles entrevistaram 400 agentes de viagens que representam aí 80% das vendas no setor de turismo. E já quando foi realizada essa pesquisa, há algum tempo, eles já diziam, né, que a retomada do turismo mais rápida vai ser no mercado doméstico agora para setembro. E se a gente for observar, já começamos a ver fotos de pessoas realmente usufruindo de pousadas próximas, indo para ambientes de natureza próximos. Então, a demanda esperada desse tipo de cliente é a busca por viagens de lazer e para visitar amigos, visitar familiares. Ou seja, destinos que proporcionam bem-estar e principalmente o contato com a natureza são alguns dos segmentos considerados em alta, né? As pessoas, principalmente aí quem vive em apartamento ou vive em casas pequenininhas com jardim pequeno, elas estão procurando por isso, esse bem-estar junto à natureza, e por isso essa tendência. E por que isso nos interessa? Porque aqui no Paraná nós temos muita coisa nesse sentido. Nós temos a diversidade étnica, alemães, poloneses, japoneses. Nós temos gastronomia diversa, né? O barreado, foi citado aí, o Morrete Chef. Qual era a movimentação antes da pandemia naqueles restaurantes, né? Você ia no final de semana, tinha fila, isso mostra que a nossa gastronomia é poderosa. Ecoturismo e turismo de aventura, nós temos aí raft, nós temos várias opções de trilhas. Turismo rural e religioso, né? É grande o número de pessoas que vêm para ver o turismo rural, e eu até acrescentaria aí pessoas que vêm de fora, inclusive do exterior, para ver trem, né? Uma vez eu estava em Paranaguá, num trabalho pelo Sebrae, e era um ambiente que estava recebendo bastante turista estrangeiro que vinha justamente para conhecer o porto e o trem, ver o trem. Turismo de saúde, né? Foi falado da Lapa, me lembrei do Spa da Lapinha com a dieta de Mayacur. Turismo de lazer. Então, assim, tem ou não tem a ver com o que apontam as pesquisas? E olha que são pesquisas externas. Vou combinar com vocês o seguinte, como eu perco o contato visual aqui com vocês, se vocês quiserem falar qualquer coisa, por favor, abram o microfone e falem, ok? Então, a gente tem essas pesquisas aí que são de fontes diversas, mas a gente tem uma pesquisa interessante que é o Guia de Tendências, que foi elaborado pelo Sebrae mesmo. Ele está disponível na internet. Ele foi elaborado antes da pandemia, nós até estivemos no Sebrae para conhecer as tendências, para poder fazer palestras como essa, e já apontavam algumas coisas bem interessantes relacionadas ao turismo de experiência. Veio a pandemia, veio o coronavírus, e essas tendências foram revisitadas. E o que ficou bacana de ver é que não mudou. A questão do turismo de experiência, ela continua muito premente nesse guia. O guia, ele é trabalhado em cima de 4 pilares. Gestão, que foi o que primeiro as empresas tiveram que fazer, né? Ajustar home office, funcionários, como é que a gente vai tocar a empresa? Então, já tinham coisas que vinham antes da pandemia e que continuaram como tendências nessa questão pós-pandemia, então o home office já aparecia. Consumo e sociedade, as pessoas preocupadas em consumir de uma forma mais sustentável, mais harmônica, e isso prevalece. Quando teve a pandemia, todo mundo saiu comprando de tudo, estocando. Hoje esse consumo já é mais consciente, mais preocupado.
Tecnologia, né? Daí a gente pensa assim, puxa, mas eu tenho um pequeno empreendimento aqui na região da Rotas do Pinhão, nem é muito tecnológico, mas vocês vão ver que tem tudo a ver e que pode ser uma tendência bem marcante aí para impulsionar o turismo nas rotas. E a questão de experiência, que vai além do turismo de experiência, a gente já vai esmiuçar um pouquinho algumas das tendências. Então, esse guia ele tem ali os 4 pilares. Embaixo de cada pilar, ali nas cores, tem as macro tendências, que são tendências que vêm para ficar durante muito tempo, elas se consolidam. E embaixo delas, depois, as micro tendências, elas têm uma durabilidade menor. Eu gosto de trazer o exemplo das paleterias, né, quando se fala aí de tendências de uma forma geral, que durante um tempo tinha um boom de paleteria e hoje você já não vê mais tanto. Então, as micro tendências têm essa característica. Elas podem vir e se consolidar, ou elas podem vir, durar um tempo e desaparecer. E aí eu ressaltei ali com umas flechinhas algumas tendências que têm tudo a ver com isso que a gente está falando de turismo de experiência. Na parte de gestão, ali embaixo do 1 tem uma flechinha, está escrito fraternidades comerciais. Entendo que a própria associação de vocês, né, nas Rotas do Pinhão, já constituem fraternidades comerciais, que é justamente juntar empreendimentos que tenham interesse em comum e explorar isso de uma forma que todos ganhem, de uma forma fraterna, unidos. Então, já considero rotas dentro dessa tendência, perfeitamente aderente a essa tendência. Na parte 2 ali de consumo e sociedade, tem mais 3 micro tendências. O tal do que realmente importa, já era antes da pandemia uma tendência forte e agora mais ainda. A gente, por exemplo, esse final de semana eu tive, depois de um tempão, um contato maior com alguns entes da minha família que eu já não via há muito tempo, com essa questão do isolamento. E agora isso é algo que realmente importa para as pessoas. E o turismo de experiência pode proporcionar isso, esse contato com pessoas, esse contato com familiares. Prazer por simplicidade, né? Não sei quem estava falando ali, é a pessoa que planta, que tem os pinheiros, que vai explicar sobre o pinhão. Essas coisas simples e ricas que a gente tem aqui na nossa região. O consumo verde, as pessoas querem ir lá, querem consumir um orgânico que elas veem, que elas podem colher, então tem tudo a ver também. A outra parte de tecnologia que parece um pouco mais distante, também tem uma ali que é muito forte, ó, a primeira, tem a flechinha ali, vídeo, a nova comunicação, né? Nosso convidado aí que mandou um vídeo, ele estava falando sobre contar histórias, e para que melhor do que contar histórias em vídeos? E aí corroborou, né, o Sesc também, ó, vamos produzir vídeos do Paraná, já tem a possibilidade de colocar, porque uma das tendências ligadas à tecnologia é vídeo, a nova comunicação. São vários blogueiros, jornalistas de turismo que viajam, fazem vídeos e divulgam destinos, mas nós também podemos fazer isso dos nossos empreendimentos. E a quarta parte, que tem tudo a ver, que é experiência, tem 4 tendências ali, ó. Autêntico e simples, as pessoas querem o que realmente é simples, eu quero comer aquela comidinha do fogão a lenha, eu quero ver como é que fica o pinhão na chapa, o turismo local, né? Nós temos aqui várias possibilidades nesse turismo, não é só o pessoal de Curitiba, mesmo o pessoal de São Paulo. Eu moro em Piraquara e volta e meia eu vejo carros de pessoas de fora ou turistas de São Paulo que vêm alugar uma casa aqui onde eu moro para curtir essa nossa natureza aqui da região. Experiências significativas que resgatam a memória, que resgatam sensações, e um cantinho para analógico. Nós estamos hiperconectados, né? Neste momento mesmo estamos tendo aqui um workshop virtual. E o que eu mais quero nesse momento, e muitas pessoas, é um momento em que eu não precise estar conectado no celular, na internet, no Zoom, participando de uma reunião. Então, são algumas tendências que já se configuram e que são extremamente favoráveis para o nosso setor aqui, falando em turismo de experiência. Então, eu resgatei elas ali, ó, só se pegasse só as 4 ali, da parte de experiência, já tinha muita coisa para explorar nas Rotas do Pinhão, ó, autêntico e simples, turismo local, experiências significativas e um cantinho para analógico. Explicando um pouquinho mais, e depois eu vou compartilhar esses slides com vocês, ok? Tem falando um pouquinho sobre cada um, ó, autêntico e simples. As pessoas querem vivenciar experiências íntimas e informais, então aquela coisa da fila que nós vimos lá nas primeiras fotos, nem pensar.
muvuca, confusão, dificuldade de estacionar, nada disso. A gente quer uma coisa simples, informal. E principalmente se ela proporcionar um contato com a natureza, reunir amigos e família, longe lá de prédios de concreto, ao ar livre mesmo. O turismo local, então, sem aglomerações, sem longas viagens, coisa próxima de casa, dá para fazer aquele bate-volta, ou até dormir numa pousada com menos aglomeração, então as pessoas ainda estão um pouco receosas e elas vão buscar um turismo, mas um turismo mais seguro e mais tranquilo. Experiências significativas que tem isso tanto de resgatar a memória de coisas gostosas aí do nosso passado, do tempo da vovó, quanto um exemplo bacana que é o de turismo de voluntários, né, que vão até uma comunidade indígena, uma outra região, fazer algum trabalho junto a uma ONG. Isso também entra em experiências significativas, mas o forte ali que eu destaquei é com vínculos emocionais. Eu me emociono com essa experiência turística. E um cantinho paranológico, como eu comentei, das pessoas querendo um momento aí de desconexão do digital. Então, vale um turismo onde eu vou poder ajudar a cozinhar, onde eu vou poder ver como se faz uma obra de arte e até me exercitar nela, me aventurar nela, ou simplesmente conhecer o artesanato e conversar com o artesão que faz, andar de bicicleta despretensiosamente ou numa trilha no meio do mato. Então, isso preenche tranquilamente as micro tendências apontadas aí no Guia de Tendências do Sebrae. E é para 2020 e 2021. Mas eu achei um material muito interessante, porque turismo de experiência é uma coisa que vem de antigamente. Eu trabalhava em Santa Catarina, era repórter da RBS, eu nem me apresentei, né? Vixe, depois eu me apresento. Mas assim, eu trabalhava em Santa Catarina e já se falava nisso. Eu me lembro muito de São Martinho, próximo a Gravatal. Gravatal, águas termais, todo mundo ia. São Martinho, uma cidade pequenininha, com uma rua cheia de lombadas. E o que acontecia? As pessoas iam lá porque, na época, as pessoas envolvidas com turismo perceberam que o que o turista queria era experiência, era essa tranquilidade. Então, o que as pessoas fizeram? Na casa delas mesmo, que era na área rural, colocava mais lá 2 quartinhos com acolchoado de pluma de ganso, comendo aquela comida caseira da região, podendo cozinhar junto e ver como se fazia os biscoitos. Isso era extremamente explorado. E é isso que tem a ver com isso que eu coloquei aqui, com alguns fundamentos que são importantíssimos no turismo de experiência. Eles precisam trabalhar os sentidos, então estimular os 5 sentidos. A visão tem que ser agradável, o lugar tem que ser limpo, organizado, bonito. Pode ser simples, mas a visão tem que ser agradável. A audição, né? Nós temos aí pessoas que vêm para ouvir o canto dos pássaros. Eu moro aqui em Piraquara e me encanto todo dia acordo com as curicacas e os jacus no meu jardim. E tem muito turista que vem para ouvir e ver pássaros, né? Tato, eu poder... Agora as pessoas, eu acredito que elas estão querendo até abraçar a árvore, pisar na grama, isso tem a ver com o tato. O paladar, né, para que melhor que a nossa gastronomia, exemplo do próprio Barreado, que já foi citado. E o olfato da natureza, cheiro de mato, cheiro de comida boa, isso é que faz parte do turismo de experiência. Sentimento, as atividades têm que apelar para sentimentos e emoções do turista. Eu gosto de ir nesse café colonial, que perto, eu estou citando o que eu conheço aqui, mas em Piraquara que tem o Café da Bisa. É aquele café com gostinho a canja tem o gosto da canja que a minha avó fazia. E aquilo me desperta um sentimento, uma memória que é impagável. Pensamento, né? As atividades que estimulam a criatividade, que sejam novidade. Então é um parque que tem atividades sensoriais. Acho que aquele de Antonina é o Ecopark, né? Então as pessoas podem caminhar, tocar, e isso estimula a criatividade delas. E ações físicas, né? Eu vou andar de bicicleta, vou fazer uma trilha, mas principalmente de interação entre o turista e o morador local. A gente estava perguntando, o litoral faz parte, né? Nosso colega do SESC perguntou. Não faz, mas olha que legal. Eu, quando ia para lá, para Paranaguá, por exemplo, gostava de ver o pessoal que fazia as rabecas e os tamancos e conversar com quem fazia. Mas eu também tenho muito interesse, depois vou dizer qual é o interesse que eu tenho registrado em fotografia, de conversar com outros artesãos ou outros cozinheiros que fazem receitas fantásticas, né, e que são moradores de determinadas regiões.
E quando isso acontece, chega-se ali ao último elemento, que é o de identificação. O turista passa a se identificar com esse lugar, ele gosta de ir para lá, ele fala desse lugar e outras pessoas também ficam com vontade de conhecer. Tranquilo até aqui? Vocês estão me acompanhando? Tranquilo? Eu estou vendo, eu acho que é porque como eu perco, né, consigo ver uma... Então tá jóia, qualquer coisa fala aí, gente. Então, olha só, o turismo de experiência ele é muito diferente do turismo tradicional, aquele que a gente vai no restaurante, que é o ponto marcante da cidade, visita o museu, aqueles pontos de parada obrigatória. Ele é mais de imersão mesmo, o turista ele vai se inserir na cultura local. E essa viagem não é só mais uma viagem de turismo, aquele tradicional de foto, mas um turismo de experiência e aprendizagem, com aquela cultura, com aquela região. Eu vou aprender sobre gastronomia, eu vou aprender sobre artesanato, sobre a cultura polonesa, alemã e por aí vai. Então, ele é um turismo mais sensorial, daria até para dizer. Tudo bem, Vivian, mas como é que eu vendo isso para o turista? Como é que a gente vende isso que tem aqui na nossa rota? Então, mais do que uma hospedagem, eu vou vender uma memória afetiva. Eu comentei lá de São Martinho, em Santa Catarina, onde eu ia, eu ficava na pousada da Dona Autília. Eram 2 quartinhos. Mas como ela era alemã e eu com a minha cara, que não tenho como negar que eu tenho essa, né, um gênio aqui, sou alemã mesmo, então eu me sentia em casa, era gostoso, tinha um biscoitinho, e isso era muito valioso para mim. Não venda sua geleia apenas, deixa o turista ver como é que faz, onde é que você colhe, se você usa um tempero específico que é lá da sua horta, isso tem valor. Vai vender só o vinho? Não, faça lá uma degustação, harmonize envolvendo parceiros, é o salame de um outro produtor da região, o queijo de um outro produtor, e envolva, né, esses parceiros, envolva e ofereça uma experiência maior. Abra o restaurante, mas abra também a trilha próxima, para que o turista queira ficar mais tempo com você. O que é bem importante que eu coloquei nessa frase destacada é que muitas vezes o turista ele não sai da cidade dele, da casa dele, para visitar um só ponto. Ele vai lá e ele quer saber o que mais eu posso fazer nessa região. Então, não se divulga um empreendimento, mas o destino passa a ser importante. E isso vocês têm ferramentas diversas na mão para fazer. Trouxe aqui um exemplo impactante para mim, porque eu sempre quis conhecer o Peru, estive lá no ano passado, e como é que foi legal? Conhecer ali as Salinas de Marás é o ponto turístico, todo mundo vai, tem roteiros saindo de Cusco, indo direto. Mas o que é impagável é conhecer pessoas como esta senhora. Ela é de uma cooperativa de artesanato de mulheres e ela mostra como é o processo de produção. Olha que encantador que é esta experiência, que encantadora. Vivian, tem som? Tem. Ah, desculpe. Olha Sabe só. por quê? Quando você compartilha, você tem que colocar ali que você tem que compartilhar com o som. Verdade, verdade. Eu vou só parar aqui para compartilhar adequadamente, ok? Deixa eu só voltar aqui, porque eu esqueci de ativar o som. Bem lembrado, olha. Já ativo aqui. Desculpem, gente, era para causar impacto, causei o desimpacto. Meu Deus. Ó, agora vai. Deixa eu voltar aqui. Vocês estão ouvindo agora? Amigos, também utilizamos este instrumento. Agora sim. Obrigada, Lo Patrícia. usamos de este modo. ¿Para qué? Para ajustar de manera uniforme nuestro trabajo y además nos ayuda a separar los hilos de encima con los de abajo. Por otro lado, este instrumento se llama mini y con él yo voy a, digamos, hacer el dibujo. ¿Y con qué lo fijo? ¿Con qué lo amarro mi dibujo? Con el mini, ¿sí? Amigos, el manto, la iconografía. Aquí, por ejemplo, se repite el dibujo.
Este es el loraipo. El loraipo es una planta medicinal que sirve para la inflamación de los ojos, pero también es como nuestro ID, nuestro DNI. Cuando vamos a Machu Picchu, Ollantaytambo, la gente ve esto y dice, ah, ellos vienen de Chinchero. ¿Sí? Amigos, la letra S significa el inicio, el fin del año agrícola. Los dos círculos, las dos lagunas. Una la que está por allá, Piuray, representa a las mujeres. La otra que está por este lado, que es Huaypo, representa a los hombres, la dualidad. Y esta iconografía que van a ver son las jacas, las garras del puma, ¿sí? Y los triángulos son las montañas que tenemos alrededor. Y el borde, aquí amigos, no hacemos con borde. Quiere decir que terminamos el manto y hacemos el borde. Se llama el ñauyahuapa o los ojos de la princesa Inca. Como ven, son unos ojos. Ajá, ahora quiero mostrarles el material. Lana de oveja. Ok, então é só para mostrar um pouquinho para vocês da experiência. E elas cantam as músicas enquanto estão tecendo, fazem com que o turista que chega até ali experimente produzir as tintas, mexer no tear e na roca. Então é uma experiência extremamente rica, que não tem como não considerar quando vai visitar as salinas, né? Quem só vê as salinas acaba perdendo esse encanto e que tem tudo a ver com turismo de experiência, as artesãs de Chinchero. Muito bem. E agora, olha só, mas não precisa ir lá para o Peru, né? Eu sou adepta invicta aqui de turismo experiencial, né? Vocês viram aquele vídeo, fui eu que gravei. E aqui estou eu e minha família. A gente, né, sempre falando alemão como sou, valorizo a cultura, nós vamos ao Osterfest em Pomerode. Tirar uma foto com esse ovo, que é o maior, que é tradicional, já tem um lugarzinho certinho para ficar, todo mundo tira. Agora, o que promove uma experiência que é impagável é você poder fazer os biscoitinhos ali, como o meu filho Matheus está fazendo, com a receita da Oma tradicional, você poder costurar o coelhinho e pintar, né? Colocar a mão na massa junto com os artistas e aprender o como se faz. Isso é impagável e isso é turismo de experiência. Aí, não minto, apareço nas fotos todas aí, olha só. Por que casa com o que já foi dito até agora? Invista na produção de conteúdos originais sobre o destino. Isso inclui textos para colocar no Facebook, para colocar no site, para divulgar nos meios, todos nas mídias sociais. Hoje é muito, né? Tem muito material e muito meio para se divulgar. E o vídeo também, conteúdos originais. Aquela senhora ali tecendo e contando a história da região é um vídeo de conteúdo original. Ajude o cliente a conhecer você. Eu pesquisei vocês na internet, né, para conhecer um pouco mais. Acho que dá para colocar mais coisa que desperte a curiosidade, que me dê a vontade de ir visitar, né, o turista. Fale sobre todas as possibilidades da rota e não só sobre o seu empreendimento. Como eu comentei, o turista vai e ele quer uma experiência completa. Colha depoimento dos clientes e divulgue. Isso é muito vendedor, é o cliente feliz da vida, porque o filho que só conhecia aquela galinha na embalagem plástica do supermercado pôde correr atrás de uma galinha, saber que existem tipos de galinha diferentes, por exemplo. Venda a descoberta de novos lugares e histórias, né? Histórias é uma palavra. Qual é a história desse lugar, dessa casa antiga, desse espaço, desta receita? Proporcione diversão e aventura, muito mais do que tirar uma foto estanque na frente de um ponto turístico. Proporcione diversão e aventura, ou então paz e tranquilidade, que é o que as pessoas querem hoje, né? Sabores caseiros e experiências inesquecíveis, e faça isso também no site, no Facebook e no Instagram. Muitas vezes a pessoa nem chegou até o destino, mas ela já está experimentando e curtindo só porque através do que ela está vendo nas mídias sociais, né? Muito antes de eu ir para o Peru e fazer lá, visitar essas partes mais históricas, eu já estava curtindo isso pela internet. Então, ali as fotos, essa foto onde eu estou ali com um gavião, ela é em Pomerode também. Então, você vai a Pomerode, você tem os pontos tradicionais,
mas você ainda tem a experiência de ver como é que é uma coruja de perto, uma águia, fazer o voo do gavião, então é muito bacana. Ou ir visitar um mercado, ver como é que são as receitas, como é que se conservam os produtos, né? Essa foto ali dos frangos, não muito animadora, né? Mas é a cultura local. O cuy, aquele porquinho da Índia, no Peru as pessoas criam em casa mesmo, na cozinha, no jardim, como bicho de estimação, mas é também como uma galinha, ele é da culinária local. E ali a foto do sagui é em Angra, nas pousadas, que no café da manhã eles já deixam banana para que você tenha a experiência de poder oferecer para o sagui que vem assim na janela do café da manhã pegar. Isto é impagável, porque isto é turismo de experiência. E o turismo de experiência ainda tem algumas coisas bem importantes, então, resgatando aí um pouquinho do que falamos. Comunicação, uma linha de comunicação que não é só do destino, mas também no. Então, aqui, por exemplo, eu pego o exemplo para Aquário, gente, porque eu amo aqui onde eu moro. Tem placas agora sinalizando todas as atrações turísticas, os caminhos, né? Foi investido nisso. Quando você chega no local, também essa marca deve estar impressa. Então, a identidade visual, vocês já têm uma marca que é muito forte, que já faz esse papel. Associação, vocês têm aí a associação entre vocês, mas é possível promover outras parcerias com outros destinos, com empresas que fazem turismo receptivo, né, para proporcionar ao turista a experiência integral. Mídias eletrônicas, né, pegando aí a microtendência de vídeo é a nova linguagem, tá aí, mídias eletrônicas é um meio de colocar. E eu queria trazer aqui uma outra experiência bacana que eu vivi há um tempo atrás em Pomerode, nem sei se eles têm ainda, mas acredito que sim, era um guia. Então, cada ponto turístico, cada parada que você visita, você recebe um carimbo. E quando você completa aquela caderneta que eles entregam no portal turístico, no empreendimento que você estiver, você ganha um brinde desse destino turístico, né? Então, entrava nessa questão da gamificação ali, por exemplo. Vou somando pontos e ganho um prêmio ao final. Pessoas, né? Interação, hospitalidade, acolhimento. Então, as pessoas também têm que estar preparadas para oferecer uma experiência inenarrável ao turista. Ela pode ser simples, ela é pé no chão, mas é uma experiência de acolhimento, principalmente nesse momento aí pós-pandemia. Locais, né, cuidados com a higiene, com o visual, com a sinalização e trabalhar neles para gerar, então, a experiência. E artefatos, que também já foi comentado aqui, utensílios, artesanatos, tudo contribuindo para que a experiência seja genuína daquele local, daquela visita, daquele destino. E aí eu trouxe alguns empreendimentos aqui que eu não faço ideia se vocês conhecem, mas olha que legal esse aqui, eu achei na internet, ó. Local que reúne cachoeiras e costela, natureza, né, que é uma pedida do turista, uma gastronomia especial, olha só, dá até água na boca de olhar aquela costela, paz, tranquilidade e experiência. Alguém sabe onde fica esse? Pode abrir o microfone e me dizer onde fica esse lugar maravilhoso? Pessoal, vem Saltinho da Jane. Saltinho? Então, não é maravilhoso esse lugar? Eu já tive a oportunidade de visitar, meus sogros moram ali em Agudos do Sul e já tive a oportunidade de visitar e ver isso aqui lotado de gente querendo justamente isso, ó, natureza, gastronomia, paz, tranquilidade e experiência. Se não bastasse esse lugar, tem esse outro aqui, vocês conhecem? Conhecem esse? Aqui congelou, ainda estou vendo o Saltinho. Ah, que interessante, deve estar com algum tipo de delay, né? Deixa eu ver se chega aí para vocês. Vou voltar e colocar de novo, vamos ver se ele vai. Chegou? Opa, agora esse eu estou vendo. Esse eu conheço uma moradora de lá. Conhece? Puxa, eu também já tive o prazer de ir. Será que é bom esse lugar? É bom? Não sei, eu sou suspeito para falar. Pois é, eu já estive lá muito tempo atrás num evento, era uma empresa que fechou o espaço e foi maravilhoso, né? E tem outros ali muito perto que também são encantadores. Mas olha só, eu também falei que eu gostava de conversar com artesão, né? De ver como é que são feitas as coisas. Alguém conhece quem faz esse trabalho? Ai, que bom! Isso para mim é muito bom ver.
Eu vi na TV Paranaturismo, diz que tem o material lá, né, do programa é usado, feito por essa artesã aí, muito boa. Olha só, né? Eu achei fantástico. E aí tem outros, né? Se não bastasse isso, tem tudo isso aqui. Alguém conhece esses lugares aí que estão nessas fotos? Alguém conhece? Sim, tudo gente conhecida ali, ó. Tudo gente conhecida, gente boníssima, com produtos maravilhosos, e todos eles capazes de proporcionar para o turista a experiência fantástica, a experiência inesquecível, principalmente nesse momento de pós-pandemia, onde estamos todos carentes, assim, morrendo de vontade de sair de casa, um pouco receosos de nos afastarmos muito, pegarmos um avião, entrar, né, fazermos uma viagem que exija mais contato. E esses são lugares perfeitos. Olha só quanto verde, quanto ar puro, quanta maravilha, né, que pode ser curtida aí com muita experiência. Então, a mensagem que eu queria deixar para vocês é que vocês têm tudo na mão para terem aí um bom resgate agora, não só no pós-pandemia, mas mesmo agora, quando as pessoas já estão começando a sair. E aí eu agradeço pela atenção de vocês, tem aí o meu contato. Eu não me apresentei, agora vou me apresentar, né? Eu começo pelo fim, mas deixa eu encerrar aqui a minha apresentação, né? Quem sou eu, afinal de contas, então? Deixa eu achá-los aqui de novo. Eu sou a Vivian, então, como a Patrícia falou, né, sou apaixonada pelo turismo, como vocês puderam ver pelas minhas fotos legítimas, uma adepta, né, do turismo de experiência, sempre gostei muito dessa área, e no Sebrae já tive a oportunidade de trabalhar aí com o projeto Sou Curitiba durante um bom tempo, e também, né, com outras intervenções aí junto ao turismo. E eu sou suspeita, porque a nossa região é boa demais, né? Tanto o litoral, quanto os Campos Gerais, a região de Colombo. Eu morava no Atuba, ia muito realmente a esses empreendimentos, passava por ali, consumia produtos, né? Então, acho que temos tudo para um bom retorno aí, desde já, não só no pós-pandemia, mas desde já. Eu fico à disposição de vocês aí para perguntas, dúvidas, palpites e depois compartilho. Não sei se vocês gostaram dos empreendimentos que eu selecionei aqui da região para colocar, se vocês conhecem, assim, né? Mas com vocês. Maravilha. A gente conhece alguns. Alguns todos, né, Geraldo? A gente conhece alguns todos, mas essa visão realmente é muito interessante. Eu gostei ali, e até a Aurora, que está assistindo, nossa associada, ela é bem para tem muita propriedade para falar a respeito, né, Aurora? Ela pediu ali para você passar o vídeo, mas acho que na apresentação que você está, o vídeo da artesã no Peru fazendo, tá junto, né? Ele tá junto. Quando aciona o slide, ele vai. Eu não vou passar, então, em PDF. Legal. Eu passo para o Sebrae assim para vocês terem esse vídeo, porque realmente é uma delícia de assistir. Isso. Porque ali eu acho que fica bem ilustrado a diferença do que é o turismo, a pessoa ir visitar e ver, e a pessoa ter essa experiência. A gente tem que ter um pouco isso em mente, como que a gente materializa essa experiência, e ali está bem claro como que a gente pode materializar. Porque eu vejo, às vezes, que o brasileiro tem muito, né, que o Nelson Rodrigues dizia, síndrome do cachorro vira-lata, né, complexo de vira-lata, né, síndrome complexo, acha que não vai, aquilo nosso não tem valor, né? Ou então, ou ele passa em extremos, ou ele vai para o ufanismo e tudo é lindo, maravilhoso, tudo não é nem 8 nem 80. A gente tem que saber separar aquelas coisas que são, né? No caso dela, mostrando a iconografia, então a pessoa, ao mesmo tempo, ela aprende a ver o valor daquilo e aquilo ligado com a característica que é dali, né? Porque só ali tem aquelas lagoas, só ali tem aquela parte da cordilheira dos Andes, né? Aquela experiência. Então, a pessoa liga as duas coisas e aquilo vira uma experiência única. Então, que coisas que a gente pode pensar na nossa região
que ligam esses pontos e viram experiências únicas, né? Quando eu vou lá no Zé Ricardo e vejo a Anhangaba de perto, daquela forma, aquelas construções que ele fez a construção já com o granito do local e seguindo as técnicas que o pessoal, né, de talhar a rocha do local, e ele fala sobre isso, ele faz o fogo de chão com aquela rocha, explica a respeito disso, isso liga você a um local, a uma pessoa, e aquilo é único, tem o DNA do Zé Ricardo e daquela região, daquele lugar. Quando vai lá no nosso sítio e fala com a minha mãe, fala comigo e passa por... Você, né, carimba aquele DNA nosso com o lugar e com a nossa experiência ali, naquela viagem. Então, isso eu acho interessante de pensar, porque tem pôr para pensar, não tem nem como ninguém dizer isso é teu, isso não é teu. Isso tem que surgir espontaneamente, eu acho, Vivian. O que você pode dizer? Tem que surgir da pessoa. É bem o que você falou, às vezes a gente acha que a gente tem tão pouco no nosso lugar, mas o jeitinho de fazer a geleia, a plantação, são coisas muito simples, mas que para nós elas são comuns, porque são do nosso dia a dia, mas para um turista elas podem ser impressionantes, né? Outro dia eu estava falando com alguém sobre a amora, a framboesa, mas é uma árvore? Não, tem um baraço, puxa, deixa eu ver. Às vezes ver a planta como que é, né? Porque as pessoas só vê a fruta no supermercado, ver como é que se faz a geleia. Eu sempre, desde o tempo de repórter na RBS, a gente cobria muito no entorno da Santa Catarina, mas cobria muito no entorno esses pequenos paraísos que a gente tem. E era aquela história mesmo, o senhor dizendo como é que ele produzia a cachaça. Eu me lembro em Colombo, né? O Giovanni de Colombo estava ali, era isso, né? Que eu fui visitar um senhor que fazia a farinha, tinha um moinho ali, né? Era um moinho na beira da estrada. Eu adorei a história. Não sei se ele ainda está lá, mas era fantástico ele contando a história. Aquilo já valia a visita, não precisava mais que aquilo, né? E às vezes há uma preocupação. Então, as microtendências entram nisso, simples e original, um cantinho cronológico, o rústico, que é justamente o que a pessoa vai buscar quando vai nesses lugares. Se ela quisesse luxo, ela ia para um hotel 5 estrelas. Não é isso que ela está buscando, quando ela vem buscar, né, os nossos empreendimentos, né? Eu falo nosso porque eu considero meu aqui, tudo isso aqui, né? Eu gosto de visitar, eu faço propaganda, e é isso mesmo. O artesanato ali, né? A Sueli ficou emocionada ali com o artesanato, mas é lindo de morrer mesmo. E eu fico imaginando, como é que será que ela faz isso, né? Dá para visitar e ver? Isso é muito legal, eu quero ver como é que se faz, né? Ó, a Sueli queria falar. Fala, Sueli. E daí depois... Sueli, só uma coisa, depois da Sueli eu queria abrir um espacinho pro André, que eu acho que ele conseguiu logar, eu vi ali que o André entrou, especialista de marketing da Paranaturismo também, para falar um pouco. Mas pode falar agora, Sueli, fica à vontade. Então, a importância de mostrar como é feito o nosso trabalho impacta cada vez que a gente convida uma pessoa, quando vai na nossa casa, na nossa oficina, a visitar a oficina. Como que você faz? Como que eu estou fazendo isso aqui? Como que eu resgato? Como eu pego esse material? Onde eu busco? O que eu faço? Como é o forno? Tudo é construído pela gente. E, nesse momento, as pessoas se identificam muito com a gente. O impacto da identidade. É bem isso, Célia, é isso que as pessoas querem fazer, elas querem se identificar. Tem outras tendências naquele guia de tendências do Sebrae, quem tiver interesse dá para acessar na comunidade Sebrae, né? Maria Fernanda está aí também, depois até explico como é que acessa, porque tem um monte de coisa que vocês podem explorar que é bacana, né? Eu me identifico com a marca, isso também é muito legal, me identifico com o que a Sueli está fazendo, isso é show de bola. O André, ia comentar. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Todo mundo está me escutando aí? Estou te ouvindo bem, André, pode falar. Agora estou te vendo também.
Legal. Então, agradecer também, né? Eu peço desculpa, eu atrasei aqui para conseguir entrar, estava resolvendo umas outras atividades aqui na Paranaturismo. Ainda estou na Paranaturismo aqui, né? Então, vocês podem me ver aqui, eu estou até carregando meu celular aqui. Mas eu queria, na verdade, assim, a ideia era comentar um pouquinho, né? Então, para quem não me conhece, eu trabalho aqui na Paranaturismo, na diretoria de marketing, junto com o Aldo, né? E não assisti a palestra inteira da Vivian, mas a parte que eu vi eu fiquei encantado mesmo. Eu já tinha assistido essa parte de tendências do Sebrae, e é um conteúdo muito rico mesmo, né? Que pega bem no cerne do que a gente quer mesmo, né? A questão da experiência, principalmente, né? E o que eu queria comentar aqui em cima, né? Até não é nenhuma pergunta específica, tal, né? Até ia falar, difícil falar depois de tanto que a Vivian falou, que foi bem bacana, assim, né? Quando a gente pensa no marketing, a gente quer responder uma pergunta: o que te faz feliz, né? Então, pensem numa viagem que vocês fizeram, e foi a viagem que vocês têm mais lembrança dessas viagens. Por que essa viagem marcou você, né? Então, esse é o ponto do marketing que a gente gosta de trabalhar muito, né? Então, assim, se eu pegar toda a minha vida, fiz inúmeras viagens, vocês provavelmente também, mas tem uma viagem que marcou vocês. Por que ela marcou vocês? O que ela tinha que ela marcou vocês? Será que era um momento seu ou era um momento do lugar? Então, isso é uma coisa bem interessante para a gente pensar quando a gente fala em marketing, né? Porque tudo que foi falado aqui tem relação com marketing, de como a gente vender, né? Ou como a gente quer atrair o turista. Mas não é só atrair, é como que a gente quer satisfazer esse turista, né? Como é que ele vai ficar feliz com o resultado daquilo ali? O que eu posso oferecer para buscar essa felicidade? Então, eu sempre falo que o turismo é uma atividade muito de empatia, né? É a gente se colocar no lugar do outro. Quer dizer, como que eu gostaria de ser tratado, como que eu gostaria de ser recebido, e o que eu faria para aquela pessoa ficar feliz, né? Então, falar de experiência aqui, né? Essa questão, eu faço essas perguntas: o que te faz feliz, né? E qual foi a última viagem que você fez que você viu essa felicidade? Por que você viu? Era um momento seu ou era um momento do lugar? Existem inúmeras técnicas ou formas da gente pensar. Quando a gente fala em produto turístico, aqui eu vou entrar um pouquinho mais nessa parte técnica, né? Não sei se esse é o foco aqui, mas eu queria falar um pouquinho disso também, né? A gente tem que lembrar que o produto turístico, ele não é um produto propriamente dito, né? Quando você vai para algum lugar, o que você leva embora daquele lugar, né? Quando você vai num hotel, o que você leva embora do hotel? Tem gente que leva toalha, sabonete, lençol, mas isso é souvenir. Você leva o quê? Uma lembrança. Sempre o resultado de uma viagem vai ser uma lembrança. E essa lembrança vai ser positiva ou negativa, dependendo de tudo que você soma daquela viagem, né? Eu tenho um exemplo aqui que eu vi que a Vivian estava contando os exemplos, até deixa eu perguntar, Geraldo, tenho quanto tempo para falar? 5 minutinhos, posso? Pode falar quanto precisar, são 5h15, 5h16, está tranquilo. Tá, legal. Eu tenho um exemplo, uma vez eu fui para Ponta Grossa, me lembro direitinho. Aí eu fui de ônibus, serviço de primeira, cheguei lá, peguei um táxi até um lugar. Aí o táxi, isso já faz anos, né? O táxi deu R$8. Eu falei assim, pô, não conhecia a cidade e tal, né? Aí fiquei no hotel, fui bem recebido no lugar que eu voltei lá e tal. Aí dia seguinte eu peguei o táxi do mesmo lugar que eu tinha ido até a rodoviária. Deu, como eu falei, é bem antigo, deu R$3,50. Na hora eu pensei assim, desgraçado, o primeiro taxista me enganou. Ele cobrou R$8 e dava só R$3,50. Aquilo ali ficou na minha cabeça martelando. Óbvio que não me estragou a viagem, mas aquilo me fez fazer o quê? Depois que eu voltei para Ponta Grossa, eu nunca mais peguei táxi em Ponta Grossa. Porque aquilo ali me marcou de tal forma que, falei, lógico, e ainda eu carrego aquilo, né? Eu falo, poxa, uma pessoa fez o mal, às vezes, para uma cadeia. Não fez porque eu entendi todo o conteúdo. Quando a gente viaja, quando você consome um produto, você não consome um produto isolado. É uma soma de produtos e serviços. E é muito difícil você garantir a qualidade de todos eles, né? Por isso que a gente tem resultados tão distintos quando a gente faz uma viagem. Isso eu estou falando do ponto de vista do que está sendo ofertado. Também tem a questão do ponto de vista de quem está, da demanda, de quem está viajando. Quer ver? Vou dar um outro exemplo. Tenho certeza que vocês já passaram por isso. Vocês foram com mais 3 ou 4 pessoas para algum lugar,
fizeram os mesmos passeios, ficaram no mesmo hotel, ficaram no mesmo lugar, e você adorou e o outro não gostou. Por quê? Se o serviço é o mesmo, o produto é o mesmo, a qualidade é a mesma. Porque provavelmente o momento de vocês era diferente. Né? Então, puxa, você imagina, você vai lidar com o turista e você ainda tem que pensar na variável que está passando no psicológico da cabeça do turista. Isso é muito difícil. Lógico que isso que eu estou falando não inviabiliza todo o nosso trabalho de encantar o cliente, né? Eu só estou falando que a gente trabalha com uma dificuldade absurda, tanto da oferta quanto da demanda, né? Eu costumo dizer, né? Quantos produtos a gente consegue formar numa cidade? Infinitos. Né? Então, o cara que vem para Curitiba de Viação Cometa, fica no Hotel Los Angeles e vai comer no quibe da Boca, ele consumiu um produto. O cara que vem de Itã, fica no Hotel Rayon e vai no Madaloso, ele consumiu outro produto. Então, quando a gente pensa em cidades, você tem uma infinidade muito complexa de criação de produtos. Né? E aí os resultados podem ser mais ou menos satisfatórios. Soma-se a isso ainda, né, que eu acho que é o mais importante, e se eu pudesse, né, eu não quero também tomar muito tempo de vocês aqui, mas que eu acho que é o mais importante no turismo, que o turismo ele é um produto humano. Não existe turismo se não tem pessoas. É pessoa atendendo pessoa. Né? E isso é o principal. Então, eu segui o que a Vivian fez ali, ela se apresentou no final, né? Eu também não me apresentei direito, né? Só falei que trabalho aqui na Paranaturismo, mas eu trabalhei 20 anos como professor, né, do curso de turismo da PUC, e a experiência é essa. Né? Eu sempre falava para os meus alunos o seguinte: se você não gosta de trabalhar com pessoas, procure outra coisa. E hoje, infelizmente, eu ainda vejo muita gente também trabalhando no turismo que não gosta de trabalhar com pessoas. Né? E se você não gosta de trabalhar com pessoas, é muito difícil, porque no turismo você tem que ter esse contato com as pessoas e tem que gostar disso. Você percebe quando alguém gosta do que faz, vocês não percebem? Quando você vai num lugar que a pessoa te atende, você sabe quando a pessoa está fazendo porque ela gosta. Então, pode ter certeza que quem está te olhando quando você está trabalhando também sabe se você está fazendo aquilo ali por vontade própria ou não. Né? Então, esse né, o principal indicador que eu digo é isso: o produto turístico ele é um produto humano e ele precisa de seres humanos, não digo nem tanto com conhecimento técnico, mas mais com vontade, com atitude, querendo trabalhar. Né? Aí você soma isso, o serviço e o produto. O produto, ele é básico, né? Você pode ter uma cama rústica, uma cama gigante, pode ter um chuveiro com mais água, um chuveiro mais quente. Isso é o produto. Agora, o serviço, não. O serviço, ele a base dele é só o ser humano, a pessoa prestando aquilo ali. A gente tem uma outra dificuldade quando a gente fala em turismo, e vocês vão ver isso facilmente, porque aqui em Curitiba, região metropolitana, isso é muito forte, que você não consegue estocar. Né? Então, não é que nem o produto tradicional. Se eu vendo televisão, hoje eu vendi 10, eu guardo as outras 20 e vendo amanhã. Agora, quem tem meio de hospedagem, quem tem café e tal, não adianta você vender 200, o café da Bisa ali, que a Vivian falou, eu conheço, um lugar fantástico. O lugar está entupido de gente sábado e domingo, mas ela não vai conseguir encher de gente na terça-feira. Né? Então, a sazonalidade ela é um dificultador do desenvolvimento turístico. E essa frase eu costumava dizer que é a seguinte: quanto mais sazonal, mais difícil desenvolver o turismo. Por isso que o nosso litoral sofre. Tem movimento lá 3 meses gigante e o resto tem pouco movimento. Né? E se vocês pegarem os lugares mais desenvolvidos, a sazonalidade é menor. Só que a sazonalidade tem em todo lugar do mundo, tá? Não pensem que não tem. Na Disney, em Paris, em qualquer lugar do mundo existe essa sazonalidade. Só que quanto mais acentuada ela for, mais difícil você planejar o turismo, porque você fica com tudo parado e não consegue receber. Que eu acho que é a maioria do que acontece hoje na região metropolitana, né? Que a gente tem que dar um jeito de trabalhar sábado, domingo, né? Hoje eu falo que a pandemia tem sempre um lado bom, né? As pessoas estão saindo dia de semana também, isso é legal, né? Eu vi gente, conheço gente, já fiz isso, né? De quinta-feira para o Recanto dos Papagaios, não é região metropolitana, né? Já fica nos Campos Gerais. Mas já vi gente fazendo passeio de bicicleta durante a semana na Estrada da Graciosa, ali em 4 Barras. Né? Então, isso aí incentivou as pessoas a procurarem lugares alternativos. Então, isso é legal, porque isso quebra um pouco essa sazonalidade também. Né? Então, isso eu acho que é bem importante a gente falar também. E, por fim, só, né, para não me alongar muito, depois
eu também ia falar no começo, né, que quem quiser interromper, fique bem à vontade, coisa de professor, né? Uma outra questão é que a gente não vê o produto antes da compra. Você vê uma imagem antes da compra, né? Vocês já foram comprar móveis e tem aquele negócio... quando você vai comprar móvel, o que acontece? Você tem o móvel e aí você tem aquela TV de papelão em cima, né? Aquela TV de papelão. O produto turístico é como se você comprasse dessa forma. Você vê uma imagem do produto, né? A Vivian trouxe algumas imagens ali. A imagem é aquilo que é captado naquele momento. Quando você vai lá, não necessariamente é aquilo ali, mas a gente tem que vender a melhor imagem daquele lugar ou daquele destino, né? E isso também não é uma coisa tão simples de fazer, digamos assim, né? E a gente também tem no turismo, o produto turístico, ele tem um alto grau de substituição, né? Então, fui uma vez para um determinado lugar, não gostei daquele lugar, eu vou para outro, né? As pessoas podem trocar aquilo ali. Ah, mas aquele lugar é único. É único, mas se eu não fui bem tratado, se eu não fui bem recebido, se eu não tenho uma experiência boa, eu não vou voltar para aquele lugar. E pior, que acontece muitas vezes, né? Hoje a gente fala mal do lugar, e isso inibe a ida de outras pessoas para aquele lugar. Então, se a gente pensar na complexidade, né, eu peço desculpa até pela rapidez que eu estou apresentando aqui, mas se a gente pensar nessa complexidade de produto turístico, né, a gente vai ver que tem muitas questões técnicas aqui para a gente pensar. Mas a gente não pode esquecer da principal pergunta, né, e a questão central, que é a empatia, o se colocar no lugar do outro. É saber o que aquela pessoa procura e tentar atender, tentar surpreender aquela pessoa, tá? Eu tinha feito algumas anotações aqui para falar, né? Me coloco à disposição também, se quiserem, numa outra apresentação, né? Eu acho que hoje a apresentação da Vivian ali era a chamada, cara, eu gostei muito, vou pegar algumas coisas também, né, como experiência, porque eu acho que tudo é feito de experiência. E esse turismo de experiência que ela comentou ali é o conhecimento. Nada tira da gente o conhecimento daquilo que a gente está passando, né? E o turismo que traz esse conhecimento é que é bacana para a gente, tá bom? Obrigado, desculpa se eu me alonguei muito aí, estou à disposição aqui, Geraldo. Imagina, a gente que agradece, André, sempre com o seu apoio, com essa parte técnica também, orientação. É bom saber que a gente tem vocês aí como parceiro. Natureza, história e tradição gerando encantamento. Né? Isso foi o tema que a gente buscou discutir um pouco hoje, e eu acho que a gente pode levar como lição de casa, aí, como coisa para a gente pensar a respeito, cada um de nós, no seu município, no seu empreendimento, com aqueles que a gente se relaciona, como que a gente pode gerar esse encantamento, essa experiência, como o André comentou, como a Vivian apresentou na palestra dela, naquilo que a gente faz, né? Para algumas pessoas é muito natural, mas para outras talvez não seja natural. Mas a gente tem que se apropriar disso, a gente tem que buscar ser um agente ativo da nossa identidade, não só ser, eu sou assim. Esse aí é o empreendedor Gabriela, né? Eu cresci assim, eu nasci assim, eu sou assim. Não é. A gente tem que se refletir um pouco mais, refletir a respeito daquilo que a gente faz para ser um ator ativo, ter um desenvolvimento ativo daquilo que a gente se propõe a fazer. Então, eu acredito que se alguém quiser comentar um pouco a respeito de que coisas que a gente poderia ter da nossa região, né? Ali a Sueli já comentou, a Aurora sugeriu para a Sueli até uma possibilidade, ou se não quiser comentar, gente, mas pensar a respeito disso, o que a gente pode desenvolver dentro da nossa região, Rotas do Pinhão, que é característico ou que é interessante, que é nosso ou de um empreendimento específico. Essa orientação deveria ser o nosso mote, né? Então, para que isso seja comercializado, apresentado, colocado como a televisão que o André falou, né? Para visualizar, para que a pessoa possa ver isso assim como ela compra um móvel, que ela possa visualizar isso, que a gente possa tratar isso como um produto turístico, como aqueles que a Vivian mostrou.
Vocês têm mais alguma ideia, Vivian? Que tal um passaporte como o de Pomerode para pegar os carimbos? É uma ideia. Quer falar um pouco a respeito, Vivian? Eu achei bem legal, porque, assim, por 2 vezes que eu estive lá, naquele portal bonitinho da entrada, eles distribuíam esse passaporte. Então, ele tinha a foto de todos os empreendimentos ligados ao turismo de Pomerode, e quando você visitava se hospedava, ia no restaurante, ou mesmo passava, mas quer dizer que você passou por ali, você ganhava um carimbo. E no final, completando aquela cartela, porque nem todos os turistas começavam pelo mesmo ponto, no lugar onde você completava, você ganhava alguma coisa que era daquele circuito, né? Eu tenho esse material em algum lugar aqui, porque ele era muito bonito, então eu até guardei. Eu falei, não, esse eu vou guardar, né? E funcionava, porque instiga a pessoa a querer conhecer os outros pontos, né? Então, pode ser uma ferramenta interessante aí para essa volta da pandemia, onde um dia eu vou na Vinícola Aurora, outro dia eu estou ali no ateliê da Sueli, aí eu vou no Sítio da Alegria, e assim vou complementando, né? Olá, Roberta, colocando uma coisa bem importante aí, né? Sou guia de turismo e as agências de fora sempre perguntam por roteiros diferentes aqui na região. A Estrada Real em Minas também tem um passaporte. Ela é uma forma de gamificar o roteiro. Eu quero ir porque eu preciso saber que prêmio é esse, né? O que eu vou ganhar, e ainda estou ganhando conhecendo todos os pontos, né? Eu acho que alguém levantou ali a mão, não sei se foi o Giovanni. A gente fez algo nesse sentido, a gente já fez uma vez, mas foi com o Festival Gastronômico da Rotas do Pinhão, quando a pessoa carimbava 3 vezes, eu não me lembro quantas vezes era, mas ela ganhava, isso ia para um sorteio de um voucher, só que a do ano de 2019 foi muito pouco. O pessoal ia, carimbava o primeiro, e daí para ele estava bom, como eram os pratos, né? Ela não ia comer os outros pratos do festival para fazer o deslocamento. Então, é algo que a gente tem que estudar melhor como operacionalizar como passaporte. Quem que tinha levantado a mão ali que eu não percebi? Foi eu, Geraldo Giovanni. Pode falar, pode falar. Eu gostei muito da ideia que vocês deram do passaporte, e eu já pensei aqui, que tal criar um passaporte não só físico, mas online, e tem um QR Code onde todo o fornecedor turístico da rota toda tem esse QR Code, que fica ali na prateleira dele, e o cliente com o celular, o turista com o celular, ele lê o QR Code e já marca o passaporte dele, que ele passou por aquele local turístico. E a ideia, eu penso que deve ser a gente focar em atrair o público que mora aqui, para que ele conheça toda a região, porque a maior população do Paraná está aqui. Então, assim, por que não levar a população daqui para conhecer esses locais, né? A maioria, eu tenho certeza que não conhece. Então, assim, se tiver esse passaporte, esse incentivo, de uma forma simples, etc., e com a gamificação, no final pode ser alguma coisinha simples, se ele, vamos supor que ele vá a 10, ele ganhar talvez um artesanato local, que é feito aqui, né, que não tem um custo alto para fazer isso, né? Então, assim, acho que dá para pensar, e eu gostei muito da ideia, eu acho que ela é muito boa, e para a gente tentar atrair nesse primeiro momento, especialmente agora na fase da pandemia, o turista local, o morador aqui da região, sabe? Então, acho que a ideia é muito boa e vale a pena pensar em desenvolver. Maravilha. Antes da Sueli, que levantou a mão ali, falar também, eu gostei do que você lembrou, Giovanni. Eu acho que a gente tem que fazer, talvez fazendo mais uso da plataforma digital, seja mais fácil da gente operacionalizar isso, porque a parte de publicação, de impressão, depois você desloca muito material, você às vezes fica defasado muito rapidamente, né? Você imprimiu tantas mil tiragens de uma coisa, e daí ali aquele empreendimento não está, o outro entrou, e você fica sem jeito de como, né? Aí tinha que ter um adesivinho, imprime mais adesivo, acabou o meu, quem que não tem? Então, se a gente conseguir, de repente, montar um projeto que seja via digital, né? Integrando aqueles... Aí basta um QR Code, basta entrar no site, a gente consegue mudar, ter uma agilidade e sempre, claro, pensando num CRM, né, num Customer Relationship Management, gestão de relação com o cliente, agora levando em conta quais são as informações que ele pode também
distribuir, porque tem a nova lei de LGPD, de proteção de dados, que a gente tem que começar a levar em conta esse ano. Mas eu acho que é algo muito mais interessante de se fazer. Gostei da sua contribuição. De repente, o passaporte digital é algo que a gente consegue operacionalizar e adaptar, né? Ver o que está dando certo e o que não está dando certo. Sueli, pode falar, Sueli. Então, o QR Code agora no Instagram, ele fornece para a gente, então, quando a gente faz a nossa, ele já cria um QR Code que a gente pode até disponibilizar imediatamente. O cliente pode, a hora que a gente montar o da Rotas do Pinhão, o Instagram, a gente já pode jogar de todos os empreendimentos. Quem tiver o seu QR Code criado pelo Instagram, já joga ali, que ajuda a fazer a propaganda também do empreendimento. Sim, com certeza, com certeza. O QR Code nada mais é do que um código de barras que direciona para um site. Então, você consegue criar, se a gente fizer um site lá, um link, né? Ele direciona para um link. Então, se a gente fizer uma página específica do passaporte Rotas do Pinhão, e as experiências da Rotas do Pinhão, e aí cada página dentro desse site vai ter um link específico do, você viu fazer a arte com vidro da Sueli, você participou de um roteiro guiado pela Aurora, você foi no Sítio da Alegria, você comeu um prato, um peixe, assim, no restaurante lá do pesqueiro do seu Edelar. E isso tem um link específico, não precisa ser necessariamente só do Instagram, cada um desses pode ser um QR Code. Ele é muito fácil até de criar. Esse a gente consegue criar. Tendo o link, você com um softwarezinho, ele gera um QR Code. A questão é a gente estruturar isso sob a forma de um passaporte digital e que valorize essas experiências, que gere essa ideia, como eles falaram, de game, né? A pessoa tem até a intenção, eu vou completar isso aqui para chegar no final e ganhar um brinde, ganhar uma outra experiência, para isso valorizar ela, ou para eu poder postar, ganhar um selo que eu vou colocar no meu Facebook, eu vou colocar no meu Instagram, né? Completei o roteiro XYZ da Rotas do Pinhão. Não sei, é isso que a gente pode criar. Gostei da ideia, eu acho que aí surgiu uma proposta interessante no workshop de hoje, viu? Pessoal, mais alguém quer participar? A gente já passamos de 1h30, já chegamos na meta dos trabalhos de hoje. Vivian, André... Viu, Geraldo? Pode falar. Essa questão do passaporte, ela é bem interessante, como mencionado aqui, né? Em alguns lugares já existe, e ela também pode trabalhar muito o estímulo a conhecer outros lugares. Porque o que eu vejo? Então, eu vou dar um exemplo. Eu moro em Curitiba e eu conheço bem a região metropolitana, porque eu gosto de andar de bicicleta, faço passeio de bicicleta. Meu pai mora em 4 Barras, eu vou muito a Campo Largo, vou para Campo Magro, mas o que eu vejo sempre é que as pessoas costumam ir para o mesmo lugar, né? Eu conheço amigos que eles vão uma vez por mês para Campo Magro. Por quê? Porque ele sabe o que é, como é e gosta de lá. Mas ele não tem aquele perfil de, eu quero conhecer algo novo que seja parecido com Campo Magro. Será que se eu for para Tijucas, ou será que se eu for para Campina Grande, eu vou encontrar algo legal? Então, o passaporte ele também acaba tendo essa função de fazer as pessoas andarem por outros lugares e conhecerem outros lugares. Foi perfeita a tua colocação, e do Giovanni, que o turista que a gente precisa, ele está aqui. Ele não precisa vir de muito longe, né? Isso é uma questão básica de turismo, né? E a gente tem... Só o público de Curitiba já seria gigante para ocupar toda a região metropolitana. Isso já está acontecendo, né? A gente não precisa né? A gente falou para a Jane ali do Recanto Saltinho, não interessa se o turista é de Curitiba ou é de Nova York. Interessa que tem alguém lá ocupando o lugar dela e gastando dinheiro. Claro que se a gente for analisar para o Brasil, interessa. Para o Paraná é diferente. Mas para os empreendimentos, não. Interessa que é um turista. E aí, dessa forma, com o passaporte, você cria esse estímulo também. Então, a gente também está aqui à disposição, né, no que precisar para a gente auxiliar nessa formatação, né, ou na criação até de conteúdo. O mais difícil que eu vejo, né, que é uma coisa para a gente
ir atrás, é ver quais estabelecimentos, ou como que a gente iria selecionar quantos conseguiriam participar, né? Que isso que é o mais difícil hoje, porque a gente tem uma infinidade, né? Se pegar aí o número de municípios da região metropolitana, né? 26, vai trabalhar um pouquinho mais distante, 29, mas todos eles hoje têm alguma coisa, algum produto, né? E será que todos caberiam? Então, você criar critérios ou uma criterização, além, lógico, de fazer parte da Detour para colocar, é uma coisa interessante a se pensar. Podem contar com o apoio da gente da Paranaturismo aqui também. Legal, maravilha. Geraldo, posso dar mais uma sugestão, só para não perder a ideia? Pode, diga lá. Pelo que o André levantou, eu tive uma ideia assim, eu penso em, se for produzido, abrir para todos os interessados, né, que quiserem se cadastrar, aí faz uma avaliação de estrelas, por exemplo, né, 5 estrelas. Aí ranqueia lá para aparecer primeiro os que são melhores avaliados, né, uma maneira talvez de conseguir filtrar. Então, até para que eles melhorem a qualidade dos serviços deles. Porque daí, se ele tiver uma estrelinha só, vai falar, opa, peraí, eu preciso estar melhor ranqueado, então eu vou melhorar meu serviço. E a gamificação, ela pode ser em partes, ela pode ser de cada 10 locais visitados, ele ganha um benefício, seja um 10% de desconto, aí tem que criar, né? Mas, assim, se a gente colocar um valor para uma quantidade, de 10 em 10 ele vai crescendo, ganhando um selo melhor, eu acho que dá para atender todos, né? E dá para a gente fazer essa inclusão de todos. Então, só para deixar a ideia. Sim, sim. Temos que fazer um estudo a respeito. Aí é uma ideia que a gente pode desenvolver, já surgiu uma possibilidade aí. Então, legal, gente, legal. Olha só. Quando a gente coloca várias cabeças brilhantes pensando juntos, a gente sempre sai com um crescimento. E a gente fica muito feliz com isso. Gente, queria aproveitar, agradecer mais uma vez todos vocês, a presença de vocês. Vamos encerrando aqui. Agradecer você, Giovanni, na figura da FEComércio, por todo esse empenho, né, esse apoio. Agradecer a Paranaturismo, né, da Alessandra, do Aldo, do André, que deu essa palavra legal aí com a gente também. Agradecer a Vivian, né, nossa palestrante hoje, que especialmente colocou as coisas para a gente movimentar esse item, que eu acho que, se tratando de, mesmo falando em turismo regional, agora terminando a pandemia, mas o pessoal saindo de quarentena, mas ainda assim nessa expectativa, nesse novo normal, a parte do turismo de experiência vai ser o grande mote, não é só tendência, vai ser a principal realidade. Então, acho que é muito importante a gente desenvolver isso. E agradecer o Sebrae, né, a Patrícia, a Maria Fernanda, a Andressa, que puderam contribuir com o desenvolvimento desse workshop, a Andréia, que tem nos orientado e nos auxiliado muito aí. Então, gente, obrigado a todos, mais uma vez, e a gente pode encerrar por aqui, um período bem produtivo, ok? Geraldo. Pode falar. Só queria reforçar que a Vivian colocou um post lá na comunidade, o tema que ela compartilhou com vocês. Então, se vocês quiserem entrar na comunidade, a gente tem um post, né, da Vivian, e a gente também tem um outro post do Maurício, também falando sobre tendências e turismo de experiência. Então, a Andressa está colocando o link ali também, fiquem à vontade, né? A Andressa compartilhou, Maria Fernanda Aurora, acho que tinha pedido o vídeo, né? A Andressa compartilhou já ali a palestra aberta, porque daí tem o vídeo mesmo. Nem salvei em PDF, porque você não perde aquele vídeo da senhorinha lá, da artesã. Legal. Ok? Daí, aproveitando, né, esses insights que a Vivian colocou, se algum empresário aí tiver uma experiência para compartilhar, né, do seu empreendimento, compartilha lá, escreve no post, né, e isso é encaminhado para a nossa base de clientes, então é bem legal essa contribuição dos empreendimentos de vocês. Obrigada, Geraldo, obrigada a todo mundo. Maravilha, comunidade Sebrae, isso aí, já vou copiar o link ali para a gente
copiar. E a gente está fazendo, eu estou fazendo uma base também no nosso Google Drive da Adetour para facilitar esse acesso. Então, tudo isso que vocês nos mandam e colocam, a gente está colocando para poder difundir isso entre os associados e para o pessoal dos municípios também passar isso para os empreendimentos que têm acesso. Ok? Maravilha. Obrigado, gente. Obrigado mais uma vez. Geraldo, posso... Obrigada, pode falar. Quem quer falar? Alguém? Oi, Aurora. Pode falar, Aurora. Só complementando ali uma coisa que me chamou bastante atenção, que foi falado muito a questão do turismo de experiência, que a Vivian, acho que colocou, né, que isso proporciona que o nosso visitante pergunte o que mais eu tenho para ver nessa região. E daí entra nosso papel de empreendedor, né, de não sermos concorrentes, né, pensar que nós somos complementares, que hoje o turista, o visitante está na minha propriedade, amanhã está no meu vizinho, ou no mesmo dia em 2, 3 lugares. E tudo isso vai ser uma geração de renda. Obrigada. Seria nesse sentido que é o nosso marketing pessoal, né, que faz o papel de divulgar a região e você ter uma maneira de mostrar que você também está colaborando para que isso aconteça. Obrigada. Exatamente. Obrigado pela sua participação, Aurora. Tem toda a razão. Integração. A gente tem que ser um destino integrado. E não um monte de iniciativa privada e separada, né? Legal. Nossa, e não falta ideia, né? Vocês falando aqui, já fui pensando em um monte de coisa. Por que não um projeto social da rota, né? Já divulgando, aumenta... Aí vai. Mas isso é pano para manga, hein, André? André já também começa a pensar um monte de coisa, né, André? Esse povo de marketing não é fácil, não. Obrigada pela recepção de vocês e sucesso. Espero que a gente se veja aí de novo. Maravilha, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Com certeza. Tchau, tchau, gente. Até. Até mais. Tchau, pessoal.